Dar à luz a um bebê é um dos momentos mais marcantes na vida de uma mulher que decidiu ser mãe. O problema é que em muitos serviços de saúde, esse momento de felicidade é comprometido por condutas e práticas antiéticas e desumanas que podem ser praticadas por profissionais da área médica. A seguir, você vai ver os avanços obtidos até agora pelos Ministérios Públicos Estadual e Federal e pelas Defensorias Públicas da União e do Estado em relação ao enfrentamento da violência obstétrica na Paraíba. Raíssa está à espera da terceira filha. Sempre acompanhada da mesma obstetra desde a primeira gestação, ela se sente privilegiada em ser acolhida com carinho e respeito. A minha obstetra, ela na verdade foi obstetra da minha mãe, ela me tirou da barriga da minha mãe, fez o parto da minha mãe. E desde muito nova, muito jovem, ela me acompanha, sempre foi minha ginecologista. E aí, desde a minha primeira gestação, eu a procurei e fiz todos os meus pré-natais com ela. Minha experiência com ela foi muito válida, inicialmente, porque ela é uma pessoa, apesar de ser uma pessoa da família, mas ela nunca envolveu o pessoal com o profissional e ela sempre respeitou as minhas decisões. E respeitou desde a primeira a minha decisão da tentativa de ter um filho normal. Mas nem todas as mulheres têm a sorte da empresária. Uma em cada 4 mulheres diz ter sofrido violência obstétrica, segundo a pesquisa Nascer no Brasil, coordenada pela Fiocruz em 2014. E olha que esses dados muitas vezes são subnotificados, já que não é raro as próprias mães desconhecerem seus direitos. Proibir a entrada do acompanhante, separar a mãe do bebê logo após o parto, intervenções desnecessárias e sem um aviso prévio ao paciente e até mesmo frases como "não grita que vai assustar outras mulheres" ou "na hora de fazer não chorou". São atitudes que ferem o direito da gestante e do bebê. Esse é um tema novo, né? Na verdade, ele sempre existiu ao longo do século, mas nunca foi debatido. Então, ele se torna muito amplo, né? Então, tem várias prerrogativas, desde que deixar a gestante se alimentar por algumas horas, falar de forma grosseira com a gestante, não orientar ou induzir ela a diversos tipos de parto. Hoje a gente preza pela humanização do parto e também pelo parto natural, que é o mais saudável, né? Mas o profissional em si não pode induzir a pessoa a fazer, orienta a melhor forma, explica, mas a gestante é que tem que escolher, né? Então hoje em dia, a gente está com esse cuidado, né? Então nós temos também, como eu já falei anteriormente, as doulas que estão participando desde a gravidez, né? Que agora a Secretaria, juntamente com a Secretaria de Mulheres, está fazendo capacitação para as doulas nos bairros. Então isso é muito importante também, que a gestante também saiba desde o início, descobrir que estava grávida, já ter aquele cuidado, né? Porque a violência obstétrica vai desde o início da gestação até a mãe depois, até 60 dias depois do parto. Para tratar do assunto, Ministérios Públicos Estadual e Federal, Defensorias Públicas da União e do Estado, além de órgãos ligados à saúde, se reuniram na sede do MPPB para celebrar um termo de cooperação técnica que visa combater a violência obstétrica nos serviços de saúde da Paraíba. Esse termo, ele visa a criação de um fórum interinstitucional entre esses diversos órgãos envolvidos. Esse fórum terá como objetivo a capacitação de profissionais da área de saúde. E também a formação, a criação de um banco de dados que cada ente desse irá alimentá-lo. E também, principalmente, para dar visibilidade ao tema da violência obstétrica. Em João Pessoa, nós temos a Lei 13.061/2015. Ela elenca de forma pormenorizada todos os atos que constituem a violência obstétrica. E tem muitas mulheres que sofrem essa violência, mas não sabem sequer detectar. A violência obstétrica sempre foi um tema de preocupação do Ministério Público. Seu enfrentamento, inclusive, integra a pauta de reivindicações do movimento de mulheres do campo e da cidade, que conta com o apoio e a mediação do Ministério Público, juntos aos órgãos governamentais responsáveis pela elaboração de ações e políticas públicas. A ideia é agregar parcerias para que só assim violências como esta sejam combatidas e evitadas. O Ministério Público ele já é muito parceiro nosso, né, em diversas ações, e no que tange a questão da obstetrícia, ele vem desde 2014
que nós estamos trabalhando alinhado ao Ministério Público, né, para a gente estar organizando essa rede de assistência materno-infantil aqui no Estado. Segundo a promotora de justiça Giovana Tabosa, o termo de cooperação técnica deve ser assinado pelos representantes de cada órgão no início de março. Está agendado no dia 5 de março para assinatura oficial entre os órgãos envolvidos do termo de cooperação mútua entre os diversos órgãos. Em novembro do ano passado, representantes de diversos movimentos de mulheres da cidade e do campo pediram apoio do MP para cobrar ações e políticas públicas capazes de garantir os direitos de mulheres, combater a violência e o feminicídio na Paraíba. Em fevereiro, foi realizada uma audiência pública com representantes dos governos do Estado e da Prefeitura de João Pessoa para saber o que foi feito desde então para atender às reivindicações. É o que você confere agora. Esta foi a segunda vez que o Ministério Público da Paraíba recebeu em sua sede, na capital João Pessoa, representantes de instituições públicas do Estado e do município para debater questões ligadas ao feminicídio e à violência contra as mulheres no geral. O pedido de apoio partiu do Movimento de Mulheres do Campo e da Cidade, que procurou a sede do MPPB em novembro do ano passado, reivindicando principalmente a presença do termo feminicídio em boletins de ocorrência e no sistema de mortalidade de interesse policial. Não é fácil você dividir o que é homicídio, em que figura apenas a mulher como vítima, e quando a mulher figura como vítima, caracteriza o feminicídio. Então, nesse sentido, nós assumimos o compromisso de ser interlocutor entre todos os órgãos e movimentos e começamos a fazer o dever de casa. Na primeira reunião, o movimento pediu a criação de um fórum interinstitucional para investigar casos de feminicídio na Paraíba. E nesta segunda reunião, foi dado o primeiro passo para a criação deste fórum. Além disso, o MP também cobrou dos órgãos governamentais informações sobre os dados estatísticos e ações referentes a 20 reivindicações do movimento de mulheres do campo e da cidade, como adotar medidas para punir casos comprovados de violência obstétrica, ampliar o acesso à justiça com assistência jurídica gratuita, criar uma política de habitação para mulheres vítimas de agressão, identificar os locais em que as mulheres são mais vulneráveis à violência e melhorar a iluminação pública da cidade, por exemplo. O Ministério Público presidirá ou coordenará o fórum que foi aprovado a sua instalação, sua criação e instalação, e a partir daí seremos os interlocutores com todos os movimentos e também com as entidades e os órgãos estatais. Já ficou definido, inclusive, uma pauta de que esses órgãos vão mandar até o dia 2 de março, é um mês após a reunião, todos os dados e quais são as reivindicações que já estão sendo atendidas. E a partir daí nós elaborarmos um calendário de reuniões e buscarmos sempre o atendimento às reivindicações que ainda faltam. Além de mediar esse diálogo, o MP também vem adotando medidas para melhorar sua atuação no enfrentamento à violência contra a mulher e o combate ao subregistro de casos de feminicídio. Estamos fazendo levantamento de todos os processos do ano 2017, que são de competência do Tribunal do Júri, pedindo informações aos colegas quantos foram julgados ou estão em tramitação e que têm a mulher como vítima. E quantos desses, na verdade, teve a caracterização do feminicídio. Na ocasião, foi aberto o diálogo com representantes dos órgãos presentes para que cada um assumisse as devidas responsabilidades. Esses órgãos terão prazo de 30 dias para enviar dados e informações sobre as ações realizadas e apresentar um calendário de ações a serem desenvolvidas. A lista completa, contendo as 20 reivindicações do movimento de mulheres do campo e da cidade, está disponível no site do Ministério Público da Paraíba. No próximo bloco, não perca a entrevista com o Procurador de Justiça Valberto Lira. Ele vai falar sobre a Política Nacional de Autocomposição do MP brasileiro. – 55% dos adolescentes entre 13 e 15 anos já experimentaram bebida alcoólica. Esse consumo precoce pode causar problemas de saúde, dependência, mau rendimento escolar, acidentes e violência. Quem vende ou fornece bebida alcoólica a crianças e adolescentes pode ser preso e multado em até R$10 mil. Denuncie. Prevenir é proteger. Uma campanha do Ministério Público da Paraíba.